Fala, tchê! Nós puxamos aí o assunto essa semana dos 3 tipos de fases que existem aí pro carneiro, né? O carneiro é a última fase. Eu falei aí, deixei uma pergunta em aberto para os companheiros aí responderem sobre o conhecimento que eles têm aí sobre esse assunto. Porque apesar de ser um assunto aparentemente simples, as fases do desenvolvimento do animal vão fazer toda a diferença na hora do seu churrasco, tá? A primeira fase do animal é de 0 a 8 meses aproximadamente, que ele é considerado um cordeiro. Ele tem uma carne mais clara, mais macia, um sabor muito mais suave. Esse sabor mais suave, com certeza, vai ser a diferença na hora do preparo, tá? Então, esse animal, ele pesa em média aí no máximo 10 quilos, dependendo da criação do animal. Então, um cordeiro, ele tem idade até uns 8 meses e pesa no máximo uns 10 quilos. É uma carne mais macia, uma carne mais clarinha e vai ter um sabor muito mais suave. Dos 8 meses até os 11 meses aproximadamente, depende, lógico, de cada criador, de cada tipo de animal, mas a fase é mais ou menos essa, entre 8 e 11 meses, até 12, o animal é considerado um borrego, porque ele ainda não entrou na fase de acasalamento, né? Ou seja, ele ainda não desenvolveu ali todo aquele hormônio. O sabor dele já é um pouco mais apurado do que o cordeiro, porém, ele ainda é considerado um animal jovem. O peso médio de uma carcaça de um cordeiro varia aí entre 14, 16 quilos em média, tá? É uma carne um pouquinho mais avermelhada, com um teor um pouquinho maior de gordura e um sabor um pouco mais acentuado. Esse aí normalmente é a idade ideal que os criadores gostam de abater, porque a carcaça já ganhou peso, o animal já ganhou um valor, né, agregado e o sabor é excelente. Aí nós temos uma terceira fase, que é quando o borrego se torna um carneiro, né, de jovem para adulto. Essa fase do jovem para adulto, o animal vai ter aí de 12 meses até 24, 36, logicamente depende do criador. Mas enfim, é um animal acima de 12 meses. Normalmente ele é capão. Por que capão? Eles castram ele lá quando ele é pequeno e vão deixar ele se desenvolver até a fase de virar um carneiro adulto, né? E daí ele vai estar aí na faixa de peso 18, 22, 24 quilos de carcaça. Essa é uma idade, na verdade, do abate industrial, né? Que é quando o animal atinge a idade mais madura. Consequentemente, é um animal que tem um cheiro mais forte, um sabor mais forte, mais acentuado, uma maior concentração de gordura, e isso é a diferença entre as 3 fases, tá? E essa é a diferença. Fase 1, cordeiro, 8 meses. Fase 2, borrego, 11 meses. Fase 3, acima de 12 meses, animal já formado. Aí eu te falo, muitas vezes os nossos companheiros aí no meio do churrasco escolhem lá uma peça e vão fazer o seu churrasco. Na hora de assar essa carne, vai dar uma diferença muito grande. Se você pegar um animal já de 12 meses acima, com uma carcaça mais concentrada, com uma gordura mais concentrada, com um cheiro de sebo mais apurado, se o preparo não for muito bem desenvolvido, você vai perder essa carne, no sentido perder, né? Vai comer, mas aí vai acontecer o que provavelmente vocês já devem ter ouvido falar: mas fulano fez um carneiro, mas não deu para comer. Era muito forte. Quais são os macetes? Quando você pega um carneiro mais adulto, né, um carneiro aí de 16, 18 meses, 1 ano e meio, 2, a gente tem que fazer algumas coisas. A salmoura é um recurso
muito bom, porque a salmoura acaba reduzindo essa sensação do sabor mais forte do carneiro. Já um borrego e o cordeiro não. Se você pegar um cordeiro com 10 quilos de carcaça inteiro e você preparar ele somente com sal, ele é doce. Você come ele sem se preocupar. Um borrego, você já tem que ter aí um alecrim, uma folhinha de hortelã, para ele dar um saborzinho diferente, tá? E o preço também às vezes varia, né? Porque um animal de 10 quilos vai ter um preço diferente na carcaça, o borrego vai ter um preço diferente, e o cordeiro mais velho vai ser mais em conta. Então, por isso que é muito mais fácil de achar o carneiro do que o cordeiro, tá? Então seria mais ou menos essas as diferenças e as características aí de cordeiro, de borrego e de carneiro. Fica aí um abraço, Marco Moraes, Carne, Fogo, Cachaça.